Olá, estamos aqui na Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com a intérprete de Libras, Brielle. Vamos continuar falando sobre avaliação, um pouquinho sobre avaliação, um tema muito importante que faz toda a diferença na prática de cada professor. E também faz a diferença no estudante, porque ele é contemplado com esse seu olhar afetivo, sensível, quando você usa aquela avaliação para promover, para trabalhar de maneira individualizada para aquele estudante, dentro daquela possibilidade que ele te apresenta. Mas antes, onde você pode encontrar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva? Diariamente na TV Alep, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h45 às 9h, e temos a reprise no horário das 13h45 às 14 horas, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Vamos lá começar a falar sobre avaliação. Vamos entender um pouquinho o que é avaliar. Avaliar é você ter uma prática pedagógica comprometida respeito à diversidade. Então, você vai respeitar aquele seu estudante. A avaliação tem a ver com a sua prática. O que é que você está pensando em oferecer para esse estudante? Então, comprometida, porque a partir do momento que você está avaliando, você está observando, você está dando condições para aquele estudante ele se mostrar de maneira tranquila, para que você perceba o que é que ele sabe, o que é que ele precisa de intervenção e de adequação. A avaliação, se tratando da educação especial, nunca pode ser uma punição. Ele tem que ficar tranquilo para que isso não trave esse conhecimento que ele já conseguiu, esse avanço. Então, você vai começar a perceber o que é que ele está te oferecendo, para que você faça um planejamento direcionado para esse estudante. A avaliação também, o que é que ela deve priorizar? Quando se trata desse momento avaliativo, precisamos priorizar a identificação dos problemas. O que é que está sendo barreira para esse estudante? Então, vamos tentar minimizar, vamos tentar remover essa barreira, se for capaz. Então, você que entendendo esse estudante, você que já está conhecendo, você que já está convivendo com esse estudante, é você que vai promover, ou minimizando, ou retirando essa barreira, esse problema. Também devemos priorizar, vamos observar aqui na tela o segundo ponto, que é os avanços. Os avanços precisam ser percebidos. E com reforço positivo, porque ele precisa ser contemplado, ele precisa se sentir motivado, e esse avanço positivo vai garantir esse momento. E também verificar. O que é que vamos verificar? Observe aqui esse terceiro ponto que devemos priorizar na avaliação, que é verificar as possibilidades de continuidade do processo educativo, porque se você já identificou o problema, você já identificou o que é que esse estudante ele tem como barreira. Então, vamos minimizar, vamos retirar os avanços, porque a partir do momento que você está pensando para aquele estudante de maneira específica, porque ele tem que ser visto de maneira individual. Você está trabalhando com toda a sala, o professor da sala regular, mas para aquele estudante com deficiência precisa ter um olhar individualizado. O que é que você está pensando para esse estudante? A partir dessa avaliação que você tem como ferramenta para você se planejar com esse estudante. Então, o que é que você pensou para ele? Para que tenha avanços, porque ele jamais não deve ser pensado como um grupo, no geral. Porque e se ele tiver ali alguma atividade que naquele momento ele não garanta esse avanço? Então, como é que vai ficar esse sentimento desse estudante? Será que ele vai querer continuar, permanecer na sala de aula
se tudo que é passado para ele, ele não consegue se identificar, ele não consegue avançar. Entende? Então, assim, a avaliação é uma ferramenta maravilhosa que tem uma importância muito significativa para esse estudante e para o professor planejar e oferecer possibilidades de avanço para esse estudante. Vamos ver aqui, vamos ler, vamos fazer uma reflexão do que diz, do que esclarece Hoffman. O processo avaliativo não deve estar centrado no entendimento imediato pelo aluno das noções em estudo, ou no entendimento de todos em tempos equivalentes. Essencialmente, porque não há paradas ou retrocessos no caminho da aprendizagem. Todos os aprendizes estão sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos e por caminhos singulares e únicos. Observe esses singulares e únicos, que cada um tem o seu próprio ritmo. O olhar do professor precisará abranger a diversidade de traçados, provocando-as a progredir sempre. Ou seja, não é porque esse estudante ele tem alguma deficiência que ele não vai progredir. Lógico que isso acontece de maneira lenta, mas o professor que fez essa avaliação e que percebeu o que é que eu posso oferecer para que ele realmente avance, então ele vai perceber que ele está progredindo. Muitas vezes a família nem percebe e cria aqueles rótulos. Mas o professor, que ele tem essa avaliação, ele tem esse registro, então ele vai perceber nesse momento com a família, vai mostrar, vai até na reunião com outros professores, vai socializar e falando que ele chegou com esse momento e a partir daqui foi feito um planejamento de maneira individualizada, respeitosa, com afetividade, oferecendo o que é que aquele estudante seria ou capaz de continuar aquela jornada de aprendizagem. Porque o professor jamais deve acreditar que o aluno não é capaz. Ele pode, naquele momento, ele não realizar. Mas aí, com aquele trabalho, pensando no estudante, oportunizando, e ele ali fazendo a sua atividade diariamente, participando das atividades com equipe, individual, em dupla, trabalhando essa socialização, essa autoestima, essa autoconfiança, essa autonomia, então, ele realmente vai progredir. A resolução do dia 2 de 11 de setembro de 2001, que institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, em seu artigo 6º, ele aponta que a avaliação dos alunos com deficiência deve partir para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário. A escola deve realizar, com assessoramento técnico, a avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem. O processo avaliativo na educação especial é de suma importância em todos os âmbitos do processo educacional, para orientar as decisões pedagógicas e retroalimentá-las, exercendo um papel essencial nas adequações curriculares. Então, como deixa aqui bem claro que essa avaliação, esse processo, ela serve para orientar. E orientar quem? Então, volta àquela pergunta, para que avaliar? Por que avaliar? Então, ela vai estar sempre te dando esse suporte de você reorganizar, de você oportunizar, de você acreditar e de você fazer esse manejo na organização do que é que você está oferecendo para esse estudante. Vamos aqui. Nesse transcurso, a avaliação pedagógica dos alunos público-alvo dessa respectiva modalidade de ensino
que é educação especial, ela deve ser realizada objetivando, identificar impedimentos que estejam dificultando o seu processo educativo. Ou seja, quando você está ali com o estudante, você vai perceber quais são os problemas, quais são as dificuldades, o que é que está impedindo, de onde e como eu me planejei para oferecer uma atividade significativa para esse estudante. Ele seguir avançando e gostando de participar dessa sua abordagem, dessa sua aula, desse seu momento, sentir contemplado, sentir respeitado. A avaliação te dá um suporte grandioso e também traz essa tranquilidade para o estudante da educação especial, esse estudante com deficiência, porque ele vai sentir ali que ele é respeitado, ele tem a oportunidade de trabalhar, de fazer uso daquele momento que a educação ela é para todos. Isso, vamos ver aqui o que diz Carneiro. Não se trata de comparar o desenvolvimento desses sujeitos que possuem limites marcados biologicamente com o de sujeitos que trazem as possibilidades orgânicas íntegras, sem comprometimento, dentro do padrão considerado normal. Ele ainda coloca aqui, quero ressaltar que é possível mudar a relação com esses sujeitos, partindo do princípio de que todo ser humano pode aprender. Podemos afirmar que todos, ainda que com condições físicas, mentais, sensoriais, neurológicas ou emocionais significativamente diferentes, pode desenvolver sua inteligência. Então, ele frisa que todo pode aprender. Todo estudante ele pode progredir. Então, essa avaliação ela vai te dar condições e vai te dar essa percepção que ele está aprendendo, que ele está avançando e que ele precisa, sim, desse suporte, desse olhar. E é para isso que a avaliação, ela traz essa ferramenta que quando fazemos um bom uso dessa reflexão, dessa avaliação, por que avaliar, para que eu estou avaliando, então o resultado não pode ser diferente. Realmente é de progresso, é de sucesso, é de transformação do estudante. Esse estudante, ele já, o próprio sentimento dele, ele já vai para a escola diferente, com autonomia, com uma autoestima totalmente privilegiado. Vamos lá falar o que é que traz aqui sobre o Vygotsky. O que é que ele traz? Ele diz que a avaliação da aprendizagem deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que se possa avançar no seu processo de aprendizagem. Observe que estamos sempre falando no avançar, no processo, nessa promoção. O que é que esse estudante, ele precisa? Ele avança, ele é capaz. E quando falamos dessa avaliação do professor de sala de aula, até no momento que você queira, será que esse estudante, ele vai ser promovido? Como é que eu faço para que ele siga para outra sala? Quando você faz esse planejamento pensando nele, no que ele pode te dar de retorno, você vai encontrar essa resposta, porque você vai observar os avanços, a participação, o que foi que ele contemplou, o que é que a gente pode reorganizar. Mas vamos ver aqui o que diz Lucchesi. A prática avaliativa, olha aqui na tela. Vamos ver aqui na tela, produção. A prática avaliativa deve ser capaz de ir além de avaliar a aprendizagem, mas entender o valor individual de cada aluno, propiciando o seu crescimento como indivíduo e como integrante de uma sociedade. E que, acima de tudo, seja uma avaliação envolvida com uma prática pedagógica real, inovadora, não excludente e muito amorosa. Deve ser o instrumento
do reconhecimento dos caminhos percorridos e da identificação dos caminhos a serem perseguidos. Ou seja, você vai estar observando esse estudante, o avanço, você vai estar pegando o relatório, como foi que esse estudante iniciou o ano letivo, como é que ele está terminando, e aí você vai ter a resposta se ele vai continuar, ele vai ter essa promoção, ele vai ser promovido para o ano letivo seguinte. Ficamos por aqui falando sobre avaliação, tem muita coisa para falar sobre avaliação, mas eu espero que tenha contemplado uma reflexão significativa e importante para a nossa prática. Tchau e até o nosso próximo momento.